Vou ter que dizer boa alguma coisa para meus amigos que estão aqui. Faz só olá, pô. Faz só olá mesmo e tchau. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Marca da Cal. Sejam bem-vindos ao resumo da rodada. A gente vai falar sobre toda a rodada do Brasileirão, desse meio de semana aí, rodada da quarta e da quinta-feira. Já vou puxar aqui na tela a tabela do nosso Brasileirão. Estou aqui com meus colegas de trabalho, David e Gabriel. Já quero puxar essa tabela maravilhosa porque eu quero dar simplesmente o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aquele torcedor fanático do Vasco, David, que é líder do Brasileirão. Tá empolgado, David? Tá feliz? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também, meus amigos Gabriel, Matheus, pessoal que está ouvindo, que está assistindo a gente aí no nosso canal no YouTube. Eu não sei se a gente está empolgado não, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Fica já para o começo da live. O Vasco ganhando do Grêmio no próximo final de semana já é candidato a título? Nossa, candidato a título. Segue o líder, viu? Matheus Sobreira, segue o líder. E já farpando, já farpando. Se é candidato ao título, eu não sei. Eu vou deixar isso aí para os nossos caríssimos views, para os nossos queridos telespectadores colocar nos comentários aí. Deixa nos comentários aí se você acha que o Vasco já é realmente candidato ao título. E eu já quero puxar do outro lado meu boa noite, boa tarde, meu bom dia, meu boa madrugada para ele, Gabriel. Para Gabriel que tá com o São Paulo um pouco lá embaixo. Veio de uma rodada assim não muito boa. E aí, Gabriel, o que falar desse São Paulo? Primeiramente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo o que a gente gosta, né? Debatendo sobre esse futebol e o que fazer, né? O que falar sobre esse São Paulo que cada dia, cada jogo dá uma dor de cabeça nos seus torcedores, mas foi uma rodada boa, falando no geral, foi uma rodada que já pôde mostrar alguns times que vão se brigar para não cair, porque eles não estão apresentando bons futebol, já teve demissão de técnico, já teve alguns times que tiveram lesões importantes, e o Vasco liderando, com gols à frente do Inter, que está com a mesma pontuação, mas lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, então pode disparar aí na liderança. O Vascão aí tá empolgado, trem bala da colina, né? Eu já quero puxar o nosso primeiro jogo. Vou continuar com você, Gabriel. Vou continuar com você aqui para falar do primeiro jogo da rodada que foi entre Flamengo e Grêmio. Um jogo esperado por muita gente por ser os dois melhores futebols do Brasil, né? Que todo mundo tá dizendo aí dos últimos anos. São os dois times que apresentam o melhor futebol. E até que foi um jogo bom, não foi, Gabriel? Foi um jogo bom, um clássico que está se tornando aí por causa de algumas farpas que acontecem, principalmente por Renato Gaúcho, mas foi um jogo bem movimentado, onde o Grêmio, como tinha um meio de campo mais preenchido, tinha um meio de campo mais entrosado do que está apresentando do Flamengo, mostrou seu ritmo, se impôs e teve um bom desempenho na partida, num lindo gol de Alisson, de PP, perdão, num lançamento de Alisson, numa bela enfiada de bola de Alisson. PP fez a jogada, mostrando que pode sim ser titular do Grêmio, no lugar de Everton Cebolinha, que foi embora para o Benfica. E no final do jogo, aos 43 do segundo tempo, um pênalti para o Flamengo, onde o VAR foi acionado. De primeiro momento não foi dado o pênalti, mas o VAR foi acionado. E Gabigol, depois de 7 jogos sem marcar, tirou essa zica e tirou o jejum. Lembrando que o pênalti foi bem marcado, não entendo por que o jogador sabe que realmente a bola bateu na mão dele e fica tentando falar para o árbitro que foi na cabeça. Não entendo como, se o árbitro viu nas câmeras, viu o VAR e realmente bateu totalmente na mão do Kahneman e pênalti claro. Lembrando só aqui que o Flamengo teve uma perda importante. Depois da saída de Rafinha, lateral direito, o Flamengo teve que jogar na lateral direita. Primeiro tentou Rodrigo Caio, né, improvisado, não deu muito certo. Nós vimos no jogo contra o Atlético Goianiense. E o lateral direito do Flamengo estava sendo o João Lucas, e ele acabou se machucando, teve uma lesão séria, e
como não tinha nenhum lateral direito no banco de reservas, teve que entrar o lateral esquerdo, René, para compensar ali essa falta do lateral direito. E pelo lado do Grêmio, teve uma lesão também no volante Michael, que é uma peça importante, mas no lugar dele entrou um jogador que, para mim, tem a característica igual ao do Michael, que é o Lucas Silva, que já teve passagem pelo Real Madrid, inclusive, e conseguiu preencher bem a lacuna que o Michael deixou nessa partida do Grêmio. Pois é, né? A gente teve aí. Eu vou falar, David. Deixa eu falar uma coisa. O que joga esse menino PP, viu? Tem muito futuro no futebol. Que bola aquele cara tá jogando. Tá jogando muito. Agora eu queria fazer uma crítica a Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, você é um fanfarrão. Você é um medroso. Você tem medo do Flamengo, Renato Gaúcho. Porque você fez um gol e ficou se escondendo. Isso não se faz, não. Você devia ter jogado para vencer. Isso aí. Pra mim foi o resumo do jogo. Mas essa mentalidade de fazer um gol e ficar retrancado vai de muitos técnicos brasileiros, né? A gente tem inúmeros técnicos brasileiros que fazem isso, né? Faz um gol e se retranca e tenta segurar e acaba tomando. Eu, como torcedor do esporte, vejo isso desde 2005. Praticamente, o esporte sempre faz um gol e se retranca. E aí a gente passa do Flamengo e Grêmio, um jogo muito bom, e a gente vem para o jogo de Bragantino e Fluminense. E o Bragantino estreou na Série A, né? O Bragantino estreia na Série A, um jogo que com 3 minutos de jogo já foi com 1-1. E eu quero chamar David para falar um pouco desse jogo. O que é que você achou desse jogo, David? Foi bom mesmo? O Bragantino mereceu essa vitória? O Bragantino ele mereceu sim vencer, ele jogou melhor. Os dois times criaram muito bem. Lembrando que essa primeira vitória do Bragantino, 2-1. O Fluminense também tem uma vitória no campeonato, 2 vitórias, uma para cada time, mas o Bragantino jogou melhor, os dois times criaram bem. Logo no começo o Red Bull teve esse lance, um chutaço do meio da rua, Muriel acaba soltando, não dava para segurar essa bola de primeira mesmo, não dava. E o Alejandro ele não perdoa, bota a bola para dentro. Pouco tempo depois a gente tem o Nenê numa jogada trabalhada na cabeça da área do time do Red Bull, uma bola sobra para Nenê, que ele bate de chapa. Como bate bem Nenê, viu? Saudades no Vassão, viu, Chapada do Nenê. Que bola linda, bola dentro do gol, 1-1. E mais para frente, em uma jogada que sai na lateral, o Luiz Felipe pega aquela bola, sobra para ele. Na verdade não sobra, foi um toque de lateral, chega no pé dele, ele também empurra para a rede, fácil, aquela jogada que todo atacante tem que fazer, todo jogador tem que fazer, porque estava fácil. Jogadinha de videogame. Jogadinha de videogame, exatamente. Leva pro fundo e toca no meio da área. Meio. Famoso bomba pet pés, né? Red Bull 2, Fluminense 1, o jogo foi merecido. E é importante falar que o Fluminense ele jogou muito parecido com o jogo que ele jogou contra o Internacional. Um jogo cansado, um jogo que não aparece muito, no time meio bagunçado, mas que cria pouco, mas cria. Tem que melhorar muito esse futebol se não quiser brigar na parte de baixo da tabela. O Fluminense tem algumas peças chaves, porém não conseguiu encaixar ainda no seu futebol, né? O futebol do Fluminense ainda não encaixa. Tem muito jogador novo bom o Fluminense, né? Alguns garotos da base que podem aí ganhar ritmo com o Brasileirão, mas eu acredito que era um jogo que o Fluminense não poderia perder. Um jogo contra o Bragantino era um jogo que o Fluminense não podia perder. Passando desse jogo, tivemos Palmeiras e Atlético Paranaense. E novamente, a gente pode dizer que foi o pior jogo da rodada, Gabriel? Você que vai falar aí desse jogo Palmeiras e Atlético Paranaense. Você assistiu, deu sono? Novamente o Palmeiras leva esse troféu aí de pior jogo da rodada. Lembrando que na rodada passada ele teve esse troféu com o Ceará. E dessa vez contra o Atlético Paranaense, lá no sintético, mais uma vez foi o pior jogo da rodada, com certeza. Foi um jogo que deu sono, um jogo que era balão para lá, balão para cá, e era passe errado, e falta, muito parado. Como deu sono esse jogo. Os destaques para esse jogo foi a lesão importante de Nicão, que era uma peça fundamental no time do Atlético Paranaense, e também no primeiro tempo teve um lance muito polêmico, onde
Patrick de Paula derruba o atacante do Atlético Paranaense dentro da área, não atingiu em nenhum momento a bola, seria pênalti, claro, mas como é um lance interpretativo, não poderia o VAR ser acionado, porque é a interpretação do árbitro. Então, o lance seguiu, mas foi pênalti claro para o Atlético Paranaense. Infelizmente, teve essa injustiça aí para o Atlético Paranaense. No finalzinho do jogo, já nos acréscimos, já com 46 do segundo tempo, num bate e rebate, como foi no jogo, aquele lance feio, a bola bate no zagueiro, volta pro atacante do Palmeiras, bate e rebate. Rafael Veiga, que tinha entrado no segundo tempo, abriu o marcador para o Palmeiras e terminou assim, 1-0 para o Palmeiras, mas só lembrando que o Palmeiras não está apresentando bom futebol, está com futebol horrível, não está mostrando porque foi campeão paulista e Luxemburgo tem que mudar alguma coisa, mexer em alguma coisa aí, porque se continuar assim, não vai dar muito certo, não. Pois é, né? O gol do Rafael Veiga me lembrou muito aquele gol de pelada, né? De racha. De bate e rebate na área. É horroroso. Horroroso de se ver, né? Passando aí... Na verdade, só para fazer uma ressalva aqui, o Palmeiras ele ganhou o Paulista, mas ele não ganhou jogando bem, não. Ele ganhou jogando feio. E é muito feio ver o Palmeiras jogar, é muito cansativo. Foi menos ruim do que os outros times do Paulista, né? Digamos assim. Por isso que levou o título do Paulistão nos pênaltis, né? Só vale lembrar. A gente passa de Palmeiras e Atlético Paranaense e vem para Goiás e Fortaleza. Primeira vitória do Fortaleza. O Goiás também precisava ganhar. Os dois precisavam ganhar, né? Para acordar nesse Brasileirão. E aí o Fortaleza vai visitar o Goiás. Mete uma sapatada de 3-1. E David, foi um jogo movimentado ou simplesmente domínio total do Fortaleza? Foi um jogo que o Fortaleza ele foi predominante, méritos do Rogério Ceni, que soube fazer o time trabalhar, estava precisando dessa vitória para ganhar confiança, e eu não acredito que o Fortaleza fique brigando na posição que está. O Fortaleza vai brigar por uma parte mais de cima da tabela. Não tem muito o que se falar. Foi um jogo onde o Rogério soube escalar o time, soube montar o time. 3 gols do Fortaleza, no finalzinho a saideira, 1 gol do Goiás. O que a gente tem para comentar sobre esse jogo é só a demissão do Ney Franco e do Túlio Lustrosa. Foram demitidos hoje, acredito que hoje, mas é um jogo fraco tecnicamente. Eu acho que o Fortaleza ele consegue mais, o Goiás eu não sei se já chegou no limite dele ou se ele vai conseguir render mais alguma coisa do que isso. O Goiás aí tem que ligar o sinal de alerta mesmo, né, aí para esse Brasileirão. O Goiás tem um jogo a menos, mas não sei se isso vai ajudar não. Só sei que deu uma animada no time ou só não. Pode ajudar porque é contra o São Paulo, né? Depende, Diniz ainda vai estar? Vai depender. Aí a pergunta, né? Mas assim, um lance que me chamou muita atenção nesse jogo, eu como São Paulino, foi a moral que Rogério Ceni tem como técnico ali. Ele foi dar uma instrução, né, para um jogador do Fortaleza. Ele, como não tem torcida, o microfone bem perto dele, deu para pegar e até repercutiu muito esse vídeo, né? Onde Rogério Ceni ele fala, dá instrução para o jogador, ele diz assim: você tem que falar para o Tinga que ele não tá de atacante, ele não tá de ponta, ele é lateral. E não dá para ver o jogador na imagem, mas provavelmente o jogador abre os braços, tipo, dizendo assim, mas não é culpa minha, como se fosse isso. E o Rogério Ceni dá um tremendo grito nele, dizendo assim: você respeite o mito, você respeite que eu sou seu técnico. Ele diz assim: não é para abrir os braços, não é para abrir os braços, não, tô mandando você falar isso. E depois ele ainda manda assim: calma. No final de tudo, depois de ter dado o grito, ele diz calma. Foi um vídeo muito, muito engraçado aí desse jogo. Deu uma famosa mijada no jogador. Deu ali a moral, né? E a gente passa de Fortaleza e Goiás e vamos para Inter e Atlético Goianiense. Total dominância do Inter, mesmo com um a menos. William Potker, que aí acaba sendo expulso. Uma infantilidade dele. E aí, Gabriel, o que você achou desse jogo aí? O Inter foi muito superior. O Atlético Goianiense vai ter que se contentar com 3-0 em cima do Flamengo mesmo?
Olha, primeiramente eu queria farpar aqui meu colega de trabalho aqui, David, porque quando eu falei que Pato era o possível é, o, poss, o possível substituto para Guerreiro, ficaram dizendo não, tem melhores, e eu disse que o Inter estava sem dinheiro, o Pato reincidiu o contrato com o São Paulo para melhorar assim a situação para possível ida para o Inter, e assim, David até, eu acho que ele comentou assim que tinha um centroavante reserva, não sei se tem um centroavante mesmo de origem, mas o que está sendo utilizado como centroavante é o William Potker, que foi assim na última rodada, foi assim nessa rodada, e não é de hoje que Potker prega essas peças no Internacional. Ele já se envolveu em um lance parecido no jogo contra o Flamengo do ano passado, já se envolveu em confusões no Grenal, então ele é um jogador muito de cabeça quente, e num lance muito infantil, onde não tinha para que ele ter agredido o jogador. E agrediu o jogador, mesmo que não fosse na frente do árbitro, que foi na frente do árbitro, ele foi expulso na hora, tem o VAR para expulsar. Então, é um jogador, assim, muito de cabeça quente, infantil, e que expulsou quando o jogo ainda estava 0-0, viu? Então, poderia ter complicado o Internacional. No início, o Atlético Goianiense até pressionou o Inter com alguns lançamentos, teve um gol que foi anulado por impedimento, teve outro lance que foi impedimento também. O Atlético Goianiense estava tentando pressionar o Internacional, mas depois do primeiro gol, no cruzamento, no escanteio, Musto, muito criticado pela torcida, porque também já teve algumas expulsões, não fazia muita coisa dentro de campo, ele fez o gol de cabeça já no segundo tempo, e depois Thiago Galhardo apareceu aí, fazendo 2 gols e levando esse 3-0 aí pro Internacional. Eu vou dizer uma coisa aqui, respondendo a meu amigo Gabriel, viu? O Inter tá de brincadeira. O Inter tá igual o Renato Gaúcho, tá de brincadeira. Porque achar que Pato vai resolver os problemas dele, tá de brincadeira. Mas assim, foi ventilado a informação que Cano poderia ter sido sondado pelo Inter. Graças a Deus, Pato foi, tá resolvido o problema do Inter. Inter na segundona. O problema é que eu também concordo que Pato não é a melhor solução para substituir Guerreiro, mas você tem que pensar que o Inter não tem dinheiro. E o Pato se mostrou disponível para substituir. Então foi um caminho aí que o Inter teve que seguir, mesmo sem ser o melhor. 700 mil por mês. Tem dinheiro em caixa para pagar um salário desse. Mas assim, questão de contratar, de pagar a rescisão de contrato, essas coisas. É muito caro. Aí seria mais complicado, né? Muito caro. Passando de Inter, a gente vai para o jogo do que era atual líder, Atlético Mineiro, com o Botafogo. E a gente teve a surpresa do Fogão, né? Acho que a camisa de David deu sorte na última live. Deu sorte pro Fogão. Botafogo vence de 2-1. Agradecer a David, viu? Tem que agradecer a David aí. 2-1 Botafogo em cima do Atlético Mineiro. David, o que é que você achou desse jogo? O que só você viu? O Botafogo, ele conseguiu surpreender o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem essa proposta de futebol moderno, jogando no 4-2-3-1. Jogou bem o primeiro tempo, dominou aparentemente, né? Mas o Botafogo explorou muito bem os contra-ataques. Isso foi a força do Botafogo durante todo o jogo, principalmente do lado direito, onde foi encontrada uma fraqueza, que isso é bem observado para a gente comentar umas lives aí na frente, essa fraqueza, essa deficiência da lateral direita do Atlético Mineiro. Com pouco mais de 25, 26 minutos, o Luiz Fernando marcou o primeiro gol. O Atlético Mineiro ele continuou cadenciando a bola, tentando jogar bonito e fazer o gol, não conseguiu. Teve um empate com o Caio Alexandre aos 88, mas o Igor Rabelo, lei do ex, é isso mesmo? Lei do ex, Isso, lei do ex. Marcou lá 2 gols do Botafogo e o Igor Rabelo, na lei do ex, faz pro Atlético Mineiro. No último lance do jogo, né? No último lance do jogo, exatamente. No lance. E a gente passa de Botafogo e Atlético Mineiro. Eu só queria ressaltar 2 coisas rapidinho, que foi uma polêmica com a arbitragem. Primeiro foi num lance que eu até comentei lá, muito parecido com o lance que teve na rodada passada de Dudu, do Atlético Goianiense contra o Sport, que ele entrou sem autorização do árbitro. Mas nesse jogo do Botafogo, eu queria defender o jogador do Botafogo. Por quê?
porque foi um lance onde foi tiro de meta para o Botafogo, a bola estava com o Gatito para ele bater o tiro de meta, e o lateral direito do Botafogo, Barrandegui, estava do lado da trave, ou seja, estava junto com o tiro de meta, digamos assim. O árbitro estava no centro do campo e faz o sinal de com as mãos assim, como se pudesse seguir, né? Mas o árbitro estava fazendo isso para Gatito bater o tiro de meta. Só que na visão do jogador, ele vê o árbitro mandando ele entrar e acha que poderia ter entrado. Quando ele entra correndo, o árbitro para o jogo, dá cartão amarelo para ele, mas ele mesmo ele fala, mas o senhor mandou, o senhor fez esse movimento aqui com as mãos, né? Então, justificando e defendendo o jogador Barrandegui, não era para ter sido dado porque foi um mal entendido, não foi culpa do jogador. E com relação a um lance polêmico, que foi um gol anulado do Botafogo, onde numa disputa de bola ali entre Babi e o jogador do Atlético Mineiro, a bola acaba batendo no braço de Babi e eles anularam o gol por causa dessa infração. Porém, se você for analisar o lance, antes da bola bater na mão de Matheus Babi, a bola bate na mão do jogador do Atlético Mineiro. Então, se fosse para anular o gol e dar mão, era para ter sido falta para o Botafogo, porque a mão do jogador do Atlético Paranaense impediu a bola de seguir o lance. Se não tivesse batido na mão do jogador, o lance teria continuado, Matheus Babi da mesma forma, sair na frente do gol e o gol ia acontecer da mesma forma. Então, um gol mal anulado aí pela arbitragem. Vamos discutir isso. A gente vai discutir isso mais detalhadamente sexta-feira. Mas fica aí o meu pensamento aí, eu vou guardar para sexta, tá? Passando de Atlético Mineiro e Botafogo, a gente tem Corinthians e Curitiba. Corinthians recebe o Coritiba em casa, né? O Coxa. E aí vence por 3-1. Gabriel, como foi esse jogo aí? Fala pra nós aí como é que foi esse jogo aí. Nesse jogo, no início do jogo, parece que o irmão de William Potker joga pelo Coritiba, porque no momento lá, eu acho que ele é até ex-jogador do Vasco, se eu não estou enganado, o Ian Sasser, ele... Acho que jogou no Vasco, sim. Foi, aos 15 minutos, olha isso, 15 minutos do primeiro tempo, não tem nem como estar de cabeça quente ainda, mas numa disputa de bola entre ele e Arauz, ele recupera a bola e arma o contra-ataque do Coritiba, e Arauz acaba segurando ele para impedir o contra-ataque, e ele, num lance infantil, volta com a cotovelada na frente do juiz mais uma vez, e o juiz já levanta o cartão vermelho, expulsa aos 15 minutos, a reação dele é uma reação de arrependimento, depois do que fez, e depois disso só deu Corinthians, né? O primeiro gol foi de Léo Natel, num chute que foi desviado, e antes disso teve um pênalti que foi dado para o Corinthians, e que na minha opinião não foi pênalti, foi um lance normal de jogo, um contato físico normal dentro da área, mas o juiz deu pênalti, que o Jô acabou desperdiçando. Duas vezes? Depois, 2 vezes, porque o lance teve que voltar, porque o goleiro do Coritiba, Wilson, estava fora da linha, teve que voltar, e na segunda tentativa o Wilson agarrou novamente. Depois, já no segundo tempo, teve o segundo gol do Corinthians para dar aquele alívio, gol de Jô, num passe de Arauz, cruzamento de Arauz, e também tivemos, antes do gol de Jô, teve um empate, né, com o Sassá, uma linda jogada do lateral esquerdo, William Matheus, e Sassá empatou o jogo, mas no segundo tempo, como eu havia dito, o Jô fez o gol, e no finalzinho o Gustavo Mosquito, que entrou no segundo tempo, fez o terceiro gol. É isso aí, o Corinthians vence 3-1 e se recupera um pouco no Brasileirão. E aí, meus amigos, hoje tivemos 3 jogos para encerrar a rodada, né? Quinta-feira hoje, que a gente tá gravando. A gente teve Sport e Santos, e eu vou comentar um pouco desse jogo como torcedor do Sport. O Sport até que mostrou um bom futebol, mostrou um bom primeiro tempo, criou grandes jogadas, criou bastante coisa, né? Jonathan Gomes aí veio como reforço aí para armar muita jogada dentro do meio de campo, mas o Sport novamente peca muito na hora de finalizar. Teve uma infelicidade grande
que foi uma trombada de Bruninho com o goleiro João Paulo. Ele fica caído dentro da área, Jonathan Gomes pega a sobra, chuta, e no momento em que chuta a bola pega na cabeça de Bruninho, entra dentro do gol, e aí é anulado porque o Bruninho estava em posição irregular. E mesmo assim, na revisão do VAR, o juiz viu o encontro de Bruninho com o João Paulo, vê que o Bruninho chega atrasado, marca falta. Então eu acredito que mesmo que se fosse gol de Jonathan Gomes, teria sido anulado, mas a gente pode discutir isso na live. E aí o jogo ficou muito bom para o Sport no primeiro tempo, o Sport dominou o primeiro tempo. No segundo tempo, algumas mudanças de Daniel Paulista não vieram surtir efeito, ficou um jogo sonolento. E aí numa entregada Sedex da zaga do Sport, Marinho recebe, corta Adrielson e dá um belo chute, marcando 1-0 Santos, e dá a vitória pro Peixe aí nessa rodada aí. O Leão acaba ficando próximo à zona de rebaixamento, né? E aí, Isso aí. Pós-jogo do Sport, né? A gente teve às 8 horas São Paulo e Bahia. E eu vou deixar pro nosso São Paulino aí comentar o jogo de São Paulo e Bahia. 1-1. Fernando Diniz cai? Olha, eu vou ser sincero que eu torci pela derrota para Fernando Diniz cair. Como foi empate, eu acho que ele vai ter outra chance. Parece que Outra chance para perder. É bom que é domingo contra o Sport. Parece que eles estão adiando o inadiável. Mas, assim, foi um jogo típico do que a gente tá vendo nos últimos anos aí do São Paulo, onde o São Paulo tem a prioridade, aluga o campo de defesa do time adversário, toca de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, mas não consegue entrar. E o time do Bahia, por sua vez, é um time que joga assim, não foi porque era contra o São Paulo, é um time que joga assim. Ele joga fechado na defesa, armando contra-ataques. E foi assim da onde saiu o primeiro gol, 1-0 Bahia, onde Rodriguinho pega a bola no meio, lança Rossi, e Rossi sai na cara do gol aos 20 minutos, vencendo o goleiro Thiago Volpe, que antes desse lance já tinha definido um pênalti de Gilberto, onde Gilberto bateu muito bem no canto direito de Thiago Volpe, mas Thiago Volpe, que para mim é um dos melhores goleiros do Brasil, ele tem uma impulsão muito boa e foi buscar lá no cantinho defendendo o pênalti. 1-0 para o Bahia, São Paulo pressionado, Diniz muito estressado na lateral do campo, e ele fez algumas mudanças que parece que ele me ouviu, mas ele demorou demais para fazer. Ele tirou, e primeiro ele já tinha tirado Paulinho Boia com a volta de Vitor Bueno de contusão, mas ele ainda insistiu em Igor Gomes e Lisieiro, e que para mim não continuam, na verdade continuam sem mostrar um bom futebol. Os dois, eles têm muito medo de jogar, têm muito medo de errar. Eles pegam a bola e tocam para trás ou para o lado. O único que você vê tocando para frente é Tietê e Daniel Alves. São os únicos que tentam alguma objetividade. Mas os outros, eles tocam muito para os lados. Eles têm medo de arriscar alguma coisa diferente. Então, no segundo tempo, entrou o estreante Luciano no lugar de Igor Gomes. Depois tiveram algumas mudanças também. Ele tirou Lisieiro e colocou Gonzalo Carneiro, que é um centroavante alto. Ele tirou também Igor Vinícius, que estava na lateral direita, no lugar de Juan Fran, que não foi para o jogo, ficou no banco de reservas, e colocou Elinho, que também é um atacante. Ele recuou um pouco Daniel Alves para a lateral direita. No final, ele tirou um zagueiro e colocou Léo, que é mais um lateral esquerdo para meio de campo. Então, ele tentou com todas as forças empatar esse jogo, e aos 84, num cruzamento de Reinaldo, Léo desvia e Luciano no segundo pau faz o gol do empate em sua estreia. E teve um lance polêmico, assim, que foi uma expulsão do volante Gregory, que chegou, teve uma entrada forte em Arboleda, mas ficou só no amarelo. Ao meu ver, era lance de expulsão, mas foi isso que aconteceu no jogo. O São Paulo continua sem encantar, mesmo com um elenco que, na minha opinião, é um elenco bom, e alguma coisa tem que mudar. É isso aí, né? A gente pode comentar mais disso na live de sexta. E a gente teve o último jogo da rodada, o jogo do líder, Vasco e Ceará. O Vasco vai até o Castelão visitar o Ceará, vence por 3-0.
Cano novamente balança as redes. E David, o que você viu nesse jogo aí? Como foi o jogo? Só alegria, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse resultado ele não condiz com o que foi a partida. A partida, o Vasco não foi merecedor desses 3-0, mas aproveitou as oportunidades que teve e marcou. O Ceará acabou vacilando no final do jogo. O Guto Ferreira, ele trabalhou muito, na verdade ele trabalha muito bem. No Bahia ele fez um trabalho muito bom, no Ceará ele tem feito um trabalho muito bom. A proposta que ele tinha para a marcação do Vasco era uma proposta de marcação em cima, marcando a saída de bola, neutralizando os principais jogadores do Vasco, e ele conseguiu fazer isso integralmente no primeiro tempo. O Vasco não conseguiu fazer nada. No segundo tempo, até os 20 minutos, o Vasco também não conseguia praticamente passar do meio de campo. Com 15, teve uma primeira jogada do Vasco com Cano, depois já com 20 e poucos minutos, outra jogada. Na terceira jogada que o Vasco conseguiu chegar, foi onde marcou o primeiro gol, foi uma roubada de bola, onde o Ramon ele foi esperto e pediu para o Vasco também fazer essa marcação na saída de bola. O Cano ele rouba a bola na saída do goleiro, intercepta, faz a tabela e faz o gol. Aí deixa o Vasco mais tranquilo para jogar. O Vasco errava muito, o Thales errou muito. Errava passe, errava saída de bola, errava bote. O Thales ele jogou muito mal esse jogo. Junto com o Thales, o Borges, que o Borges, o Ramon já deu uma bagunçada falando nisso, porque o Borges é um lateral esquerda, ele colocou o Borges no lugar de Thales, na ponta, no meio do meio para o ataque, na ponta esquerda, e colocou o Thales na direita para substituir o Vinícius, que está lesionado. Bagunçou tudo, ele teve que tirar o Borges, que estava jogando muito ruim também, botar o Thales para o lugar dele e colocar esqueci o nome do garoto, acho que é o Bruno, para a posição do lado direito. E aí o Vasco começou a jogar melhor, o Thales ainda errando muito, errou inclusive no segundo gol, que a bola acabou sobrando para Felipe Bastos, que meteu um bolaço no gol. Esse cara tá demais, viu? Primeiro gol dele com a camisa do Vasco da Gama foi lá no estádio do Ceará, e agora esse gol para fazer ele recordar, e ele saiu de lá muito emocionado. Deu entrevista no final, dizendo que estava muito feliz e as lembranças de todos os jogos que ele teve com o Vasco. E para terminar, o último gol foi um contra-ataque, já no finalzinho, gol do cara que tem que fazer gol todo jogo, o mito que tem que estar na seleção brasileira, que tem que ir pro Real Madrid, gol de Ribamar. Meu amigo. 3-0 Vascão. Torcedor do Vasco que gosta de cantar. Hoje tem gol do Ribamar. Hoje teve gol do Ribamar. Vasco vence 3-0, líder do campeonato. Eu queria fazer uma pergunta para David. Pode fazer. Você falou que o lateral direito do Vasco aí estava machucado. Não, o Vinícius, o meia, ele é um meia ofensivo na ponta direita. Sim. E quem está sendo o lateral direito do Vasco? Porque Pikachu também está machucado, né? Isso, exatamente. Quem jogou, deixa eu até olhar o nome dele aqui. Porque assim, lembrando que na Copinha, eu estava me recordando aqui na Copinha desse ano, 2020, o Vasco tinha um lateral direito que eu gostei demais de ver ele jogando, porque é um lateral direito que é muito rápido, é um lateral direito que é muito habilidoso. Se eu não me engano, o nome dele é Natan, que era um cabeludozinho, cabelo louro. Eu não tô lembrado. Um moreno dos cabelos cacheados? É, isso. É Borges, lateral esquerdo, foi o que entrou hoje. Ah, foi? Ah, então é esse mesmo. Eu confesso que não tô com o nome do lateral direito que substituiu o Iago Pikachu. Mas a gente conversa sobre isso na sexta-feira, eu trago esse nome dele. A gente conversa mais. Lembrei, foi o Cláudio Wink. Cláudio Wink. Cláudio Wink. Então, beleza. Era o que era do esporte, né? Isso. Era o Cláudio Wink. Saudades. Mentira. Vink, isso mesmo. É Vink. Cláudio Wink. Saudades dele, mentira. Mas aí o Vasco vence 3-0, líder do campeonato. E a gente termina essa rodada do Brasileirão assim. A gente termina esse resumo da rodada com essa tabela aí, com Vasco na primeira posição, com um jogo a menos. Domingo tem jogo difícil contra o Grêmio. A gente vai falar mais sobre a próxima rodada e sobre algumas outras coisas, algumas polêmicas que aconteceram na live de sexta-feira. Não perde, tá? Live sexta-feira às 10 horas da noite, aqui mesmo no canal. Não esquece de se inscrever, de dar o like, de compartilhar
deixar nos comentários alguma sugestão que você tem pra gente, algum comentário sobre essa rodada também, alguma pergunta que a gente possa responder na sexta-feira. Quero agradecer mais uma vez aos meus colegas, né, Gabriel e David, muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Esse foi o resumo da rodada, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.